Me conta aqui, quantas vezes você já se pegou se anulando só pra manter a paz? Engolindo o choro, sorrindo pra não preocupar ninguém, dizendo, tá tudo bem, quando por dentro você estava desmoronando. Talvez ninguém tenha te dito com todas as letras, mas você aprendeu a desaparecer para ser amada. Desde pequena você entendeu que ser boazinha era mais seguro, que sentir demais afastava as pessoas, que reclamar era ser ingrata e que ter raiva era errado. E aí, sem perceber, você virou especialista em sumir de você mesmo. Mas você foi aplaudida por isso. Se você se identificou com essa situação, então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai conversar sobre algo que muita mulher sente, mas quase nenhuma tem coragem de dizer em voz alta: o medo de existir inteiro. E olha só, isso não começa necessariamente com um grande trauma lá na tua infância. Não precisa de uma cena marcante, brigas, gritos. Começa no detalhe. É na sutileza daquela cara fechada da tua mãe, na forma como teu pai te mandava parar de chorar, naquela frase boba, mas ficou na tua mente até hoje. Ai, você é muito sensível, não é pra tanto. Para com esse drama. E aí, sem perceber, você começou a calibrar o seu comportamento para agradar. Você não some de vez, você vai sumindo aos poucos. Primeiro, você evita falar o que sente. Depois, você passa a sorrir mesmo quando você está triste. E aí, quando você vê, você não sabe mais se está sendo gentil ou só está desaparecendo para não incomodar os outros. Você foi colocando tudo o que incomodava os outros debaixo do seu tapete emocional. É a raiva, a frustração, aquela vontade de dizer não. E para continuar sendo amada pelos seus pais e por todo mundo, você colocou uma máscara de que nunca dá trabalho. Mas a verdade é que aquilo que eles elogiam como maturidade, na verdade, pode ser somente medo seu disfarçado de calma. E se você não sabe mais se está sorrindo de forma espontânea ou por hábito, a gente precisa falar sobre isso. Olha, você não gritava, não batia a porta, não fazia escândalo porque você se adaptava. E aí foi que começaram os elogios. Nossa, ela é tão madura, tão compreensiva, ela é tão forte. Mas o elogio que te chama de madura demais pode ser o mesmo que nunca te perguntou como você estava se sentindo de verdade. É como uma gaiola dourada. Ela é linda fora, mas mesmo assim continua sendo uma prisão. Você aprendeu que só vai ser amada se for leve, educada, prestativa, se você não causar. E aí você vira tudo para todo mundo, menos para si mesma. Como forma de sobrevivência, você percebeu que mostrar o que sente incomodava, então você escondeu. Você não mentiu, você só deixou de mostrar quem você era. E quanto mais você agradava, mais você desaparecia dentro de si. E fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o momento exato em que a gente aprende a confundir amor com sumiço. Hoje, você até tem alguém do seu lado, mas por que será que você ainda se sente sozinha? Quando você cresce aprendendo que precisa sumir para ser aceita, você entra em um relacionamento acreditando que precisa sumir sempre para poder ser amado. Ele faz algo que te machuca, você sente, mas não fala. Ele toma decisões sozinhas e aí você diz, tudo bem, tanto faz. Você tá exausta, mas ainda assim, sorri, cozinha, tenta ser leve para não causar incômodo. Você aprendeu a amar desaparecendo. E agora confunde amor com autoanulação. E aí, quando você precisa de algo, de escuta, de apoio, de presença, você se sente errada só por pedir. Você se tornou tão boa em não precisar de ninguém que ele acreditou. E você também. Mas por dentro, o seu corpo sabe. Você finge, mas o seu sistema nervoso, ele denuncia. Você está sempre em alerta, sempre medindo as palavras, tentando manter a harmonia. E quando você mais precisa ser cuidada, a única pessoa disponível é a personagem que você aprendeu a vestir para sobreviver e que agora você não sabe mais como tirar. Mas e se existisse vida fora desse roteiro? Um lugar onde existe amor sem que você precise desaparecer. Talvez você nem tenha percebido ainda, mas você vem desaparecendo há muito tempo. Você sorri, mas se sente sozinha mesmo quando ele está do seu lado. Você cede em tudo, mas vive engolindo um nó na garganta. Você se esforça para manter o clima leve, mas se sente exausta, irritada, perdida. Você tem tanta empatia pelos outros, mas você se esqueceu de se olhar com compaixão. E o pior é que ninguém percebe, ou percebe, mas não liga. E você fica agindo como se estivesse tudo bem, mas por dentro tem uma parte sua gritando por socorro. Você virou a mulher que cuida de tudo, só não cuida de você. E você aprendeu a achar isso normal. Mas deixa eu te perguntar, até quando você vai chamar de normal aquilo que está acabando aos poucos com você? Essa sensação de peso constante, essa insônia que você acha que é só estresse. Será que é só estresse mesmo? Ou será que é o seu corpo gritando o que a sua voz ainda não teve coragem de falar? Esse choro preso que você nem consegue dar nome, isso não é frescura. É seu corpo tentando te lembrar de que você sumiu de você mesma. Você quer ser amada, mas do jeito que aprendeu a se comportar.
suportar, ninguém consegue te enxergar de verdade. E sabe o que é mais cruel? Quanto mais você some, mais você é elogiada. Porque ser a mulher que não reclama, que não exige, que dá conta de tudo, é conveniente para todo mundo, menos para você. Mas tem uma hora que isso começa a cobrar. E você sente, se continuar assumindo, você vai deixar de existir por dentro. Você aprendeu a assumir para ser amada, mas acabou esquecendo como é ser inteira. Mas deixa eu te contar um negócio aqui. Você não precisa desaparecer para ser aceito. Você não tem que agradar a todo mundo para ser digna de amor. Você só precisa voltar para si. Você só precisa se encontrar. Chega de caber. É hora de você se opar. E se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui. Cansei de desaparecer. E aproveita e manda para aquela amiga sua que vive tentando ser perfeita, mas está perdendo a si mesma no caminho. E aproveita também, curte, compartilha e salva esse vídeo, porque tem muita gente que precisa ouvir isso e talvez você seja o canal dessa virada. E tem outro detalhe que é muito importante. Se você sente que você está carregando esse relacionamento nas costas e o amor virou trabalho não remunerado, então assiste esse vídeo aqui do lado. Relacionamento saudável ou tóxico? Quando só você tenta, algo está errado. Ele vai abrir ainda mais os seus olhos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me escutar. Agora, bora seguir junto, porque ser amada não pode custar a sua existência e muito menos a sua verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.